Nós paramos em qual fruto? Eu fico tão emocionada, sabia? Na fé. Na fé. É uma emoção que eu tenho. Vocês não têm noção, Eliane fica só rindo. Nós paramos em que frutos, minhas senhoras? Na fé. No fruto da fé. Isso aí, fruto da fé. Ai, que coisa linda! Linda. Seja bem-vinda, Beatriz. Soraya também, seja bem-vinda. Ok, vamos lá. Como de praxe, vamos falar dos livros. Quem pode me falar aí o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Perfeito, Aline. Quem pode falar para mim os livros históricos? Livros históricos. A do antigo, então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E do Novo Testamento é os Atos do Apóstolo. Tá, ok. Só que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares são livros poéticos. Deixa isso aí guardado. Isso, livros poéticos. Profetas maiores, quem pode falar? Felicidade. Como uma estrela. Vamos lá, minha gente. Cadê os livros, os profetas maiores? Pode falar, não paga nada, não. Seja muito bem-vinda, Soraya. Primeira vez da Soraya, primeira vez da Beatriz. Mais alguém aqui pela primeira vez? Já que ninguém vai falar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Muito bem, muito bem. Profetas menores. Esse eu não lembro, não. Esse é uma penca. Esse é. Oséias. Isso, Isso, eu vou falar, tá? Uhum. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É uma penca. É isso aí, são 12 profetas menores. No Novo Testamento, quais são os evangelhos? Boa noite, Isa, seja bem-vinda. Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito. As 13 cartas de Paulo, quais são? Romanos,
1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Ok. E quais são as outras 8 cartas? Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. Ok. Para quem chegou hoje, lá no grupo do Telegram, tem um PDF com esse material, falando de como funciona a divisão da Bíblia. Quantos livros temos na Bíblia evangélica? – 66. Isso. E quantos livros a mais tem na Igreja Católica? 7. Perfeito. E aí, quem chegou hoje, lá no grupo do PDF, tem um material lá em PDF, no grupo do Telegram, desculpa, tem um material em PDF, onde você vai ter todas essas perguntas que eu estou fazendo, você tem lá, falando da Bíblia, como ela é dividida, como funciona o Novo Testamento e o Antigo Testamento, tá tudo ali, ok? Vânia, minha xará, seja bem-vinda. Primeira vez aqui também conosco, uma honra. Obrigada, boa noite. Boa noite, Vaninha. Então, vamos lá. Nós estamos falando dos dons do Espírito Santo. Nós paramos na fé, não foi isso? Sim. Pronto, perfeito. Recapitulando, nós já falamos dos dons, nós já falamos de profecia, ministério, ensino, exortação, oferta, liderança, misericórdia, sabedoria, ciência e fé. Foram os 10 que nós já falamos. Para quem chegou hoje, só para entender, dos 9 dons que normalmente nós falamos da Bíblia, nós estamos desmembrando e dando base na própria palavra para que se entenda o significado dos 9 dons, ok? Melody, boa noite, seja bem-vinda. Então, o próximo fruto vai ser o de cura. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 12, do 9 ao 28, que é a base? Qual é o fruto, Vânia? Desculpa, não deu para pegar. Cura. De cura. Tá bem, obrigada. Nada. Águida, tu pode ir digitando para mim as passagens, por favor. Eu estou banhando, quando eu terminar, eu digito. Tranquilo. Antes da gente começar, Angélica, tu pode fazer uma oração, por favor? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo, sendo capacitadas, mais esse período juntas, e sabemos que o Senhor está conosco, pois o Senhor mesmo disse na sua palavra, que onde 2 ou mais estivessem juntos, em seu nome, o Senhor estaria conosco. É o Senhor que vai à frente desse estudo. Por isso, usa teu instrumento, Senhor, pois a Vânia se coloca nas tuas mãos para ser usada, para nos orientar e para ministrar sobre as nossas vidas. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela presença de cada uma das mulheres nessa sala e também por aquelas, Senhor, que não puderam estar presentes, que elas também sejam ministradas onde estiverem, Senhor. Que não haja nenhum impedimento, que tudo que aconteça, Senhor, esteja debaixo da tua mão e da tua ordem, Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, boa noite, Melody. Seja bem-vinda. Quem pode abrir aí para mim? 1 Coríntios 12, do 9 ao 28. Abrir e fazer a leitura, por favor. Para quem chegou hoje, é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você faça aí essa jornada conosco. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, todos nós estamos aprendendo juntos.
trazendo o nosso conhecimento e compartilhando umas com as outras. Sejam todas muito bem-vindas. Quem vai fazer a leitura, minha gente? Cadê esse povo? Sexta-feira, sextou, minha gente. Animação aí nesse negócio. Quem pode fazer eu acho que porque sextou, o pessoal não vê. Então, mas vamos lá. Nós somos 22 mulheres na sala. O que eu quero que vocês carreguem no coração? Todas que estão aqui têm um chamado. Deus tem inquietado, tem colocado algo no seu coração para você liberar. Mas muitas, por timidez, por nunca ter tido uma oportunidade, né, por ter, muitas vezes, vergonha de se expor, não consegue fazer aquilo que Deus tem ordenado. Aproveite esse momento do discipulado e comece a usá-lo a seu favor. Aqui você não vai ser julgado, não vai ser, porque você leu, porque você não sabe ler, porque você não sabe abrir a palavra. Não, nós estamos aprendendo juntas. Então, quando tiver uma leitura para fazer, eu poderia abrir minha Bíblia aqui e começar a fazer a leitura, mas isso não é uma forma da gente aprender junto. Então, sinta-se à vontade, quebra essa barreira, sabe? Eu quebro agora toda a ilegalidade, eu quebro agora todo tipo de negação, todo tipo de medo, todo tipo de atrapalho, de perturbação mental, de mente acelerada. Aqui é um lugar onde a gente está sendo abraçado pelo Senhor. Eu sei que muitas estão dando janta, tomando banho, cuidando de pai, dos filhos, mas o que eu quero que vocês entendam? Aqui é o momento da gente colocar em prática aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então, quando for pedido para fazer uma leitura, não se acanhe. Abra, seja no celular, seja ela fisicamente, e leia. Aqui você vai conseguir destravar muita coisa, mas você tem que tomar a ação de fazer. Pode falar, Priscila Teixeira. 1 Coríntios 12, do 9 ao 18. Ao 28. Ao 28. Ao 28. Sim. E a outro pelo mesmo Espírito e a fé, e a outro pelo mesmo Espírito e os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas em um só Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim a Cristo também. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que junto a Deus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olhos, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda na cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes dos membros do corpo, que parecem ser
mais fracos são necessários, e que os que reputamos terem membros honrosos no corpo. E esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. De maneira que se um membro parece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são regozijados com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, são membros em particular. E pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Amém. Gratidão, Priscila. O que acontece? Essa passagem está falando exatamente o quê? O que vocês conseguem entender com a leitura dessa passagem? O Coríntios 12 está falando dos dons espirituais. E no caminho dele, ele fala de um corpo com muitos membros, que foi a leitura que a Priscila fez. Qual é o entendimento que vocês tiveram com essa leitura? Que cada membro, né, por mais assim, insignificante que seja aos olhos dos homens, né, ele precisa um do outro para se formar um corpo, né? Certo. Ok, Pri. Mais alguém? Mais alguém que a Luísa colocou aqui no chat. Eu entendi que cada dom é como uma parte de um corpo. Ok, Luísa. Pode falar. Vindo nessa linha aí da Luísa, né? E na leitura mesmo, né? Que se tornou uma leitura, né, uma leitura até longa, para você linkar tudo, mas os dons e também a igreja, né? E o corpo, quando ele linka tudo com o corpo. E aí o finalzinho que fixa mais na nossa mentalidade, onde ele fala que se um membro sofre, todo o corpo sofre, né? Então, a gente vendo, né, como os dons que você pode ter, como você estava falando, cada um tem um dom específico, pode ter até mais de um dom, mas trazendo ali também para a igreja, né, cada um também tem a responsabilidade do crescimento e de estar ali na irmandade, né, do mesmo jeito que o corpo, um dedo dói, o cérebro todo já doeu junto, do mesmo jeito que um membro se perde, o que seria certo era a gente também sofrer por aquele membro estar perdido e buscar. Assim como os dons também a gente poderia estar, eu posso ter um melhor, desenvolver um melhor, mas se eu quiser fazer parte de todos e eu quiser aprofundar todos, eu tenho acesso. Certo. Todas as contribuições estão corretas, mas o cunho importante é entender que não existe dom melhor do que o outro, ou maior do que o outro, ou mais importante que o outro. Cada um de nós carrega o dom dado por Deus, que vem do Espírito Santo. Uns têm mais dons, outros menos dons, mas isso não significa que um é mais importante, ou melhor, ou maior do que o outro. Porque o que acontece muito? Quem tem o dom da profecia tem que ter maturidade de entender que a revelação que você tem do que Deus quer mostrar para o que vai acontecer é importantíssimo, mas você tem que ter a sabedoria de entender
interpretar e saber os tempos de revelar, de interceder ou de modificar, dando a exortação de forma correta. Então, isso tem que ficar muito claro, porque se você vê no verso 28, diz assim, e Deus colocou alguns na igreja. Primeiro ele coloca quem? Os apóstolos. Por quê? Porque apóstolo é quem levanta ministério, é quem rompe caminho, é quem vai na frente abrindo as fronteiras. Em segundo lugar, ele coloca os profetas. Por quê? Porque os profetas é quem tem acesso a Deus para ter as revelações dos tempos, das estações e de tudo que está para acontecer. Terceiro, ele coloca quem? Os mestres. Por quê? Porque o mestre é quem mergulha no aprendizado, vai lá buscar, aprender para ensinar e preparar cada um que vem junto com esse movimento. Depois é que chegam os milagres, os dons de curar, de ajudar, de governar e de diversidades de línguas. Então, a gente precisa ter muita clareza e cuidado com isso. Aí a gente colocou, independente de nacionalidade, raça, naturalidade, somos batizados num só Espírito, Espírito este Santo, de Deus que foi soprado em nós em Gênesis 2. Então, estamos seres em um só corpo para crescer e trazer tudo de Cristo para o mundo, cada um completando a um só corpo. Exatamente. Alguém tinha levantado a mão, se eu não me engano, era a Fernanda. Foi sem querer ou você quer falar, Fernanda? Deve ter sido sem querer. Então, o que acontece? Nós temos que ter muito esse cuidado. Nós estamos vivendo um tempo profético nunca experimentado antes. Nesse tempo, tá? Porque esse tempo profético, ele existiu lá em Abraão, em Jacó, Isaac, em José, quando Deus tinha uma intimidade direta com o homem que ele escolhia. Hoje, nós estamos retomando essa comunicação através dos profetas que Deus tem levantado. E esses profetas estão ensinando e ativando outros profetas, porque cada um de nós tem uma resposta para o mundo. E a igreja que não consegue entender que precisa falar do movimento apostólico, do movimento profético, que tem que falar dos mestres, que tem que falar dos pastores e que tem que falar dos evangelistas, que são os 5 ministérios, essa igreja não está pronta para receber o noivo que está voltando. Então, a gente precisa ter essa consciência, entendendo que não tem dom melhor ou maior do que o outro, mas todos os dons são importantes, porque você vai estar inserido num contexto e esse dom que você carrega vai ser usado para salvar vidas para o reino. Então, isso tem que ficar muito claro, porque hoje o que mais a gente está conseguindo ver são pessoas que estão tendo revelações por sonhos, por visões, estão ouvindo, estão tendo vários acessos. Mas, essas pessoas são mais especiais do que outras? Não, elas só estão liberando o sim, estão se posicionando e estão vivendo aquilo que precisa ser vivido diante da urgência de Deus nesse tempo. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então, isso tem que ficar muito claro para você. Tem que ficar claro demais, Soraya. Paulo expõe um ensino completo sobre dons espirituais. Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que operando em todos. O exemplo que ele usa é o corpo humano. É o corpo humano, para dizer que não há dons superiores e inferiores. Exatamente, Soraya. E isso tem que ficar muito claro, porque o que acontece? As igrejas tradicionais, ela pouco fala do profético. Tem segmento religioso que nem permite a oração em línguas. Como se a gente pudesse pegar o Espírito Santo, colocar numa caixinha e definir. Aqui, Espírito Santo, você pode fazer isso. Aqui, Espírito Santo, você pode fazer aquilo. Então, a gente precisa entender, e é por isso que nós estamos no tempo da urgência de Deus.
Porque Deus está levantando os anônimos para que eles revelem o verdadeiro evangelho do reino, e não o evangelho do homem. Não o evangelho limitado. Aquele que o Espírito Santo não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não tem como, gente. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, ou você dá liberdade para ele, ou você não dá. Como a própria palavra fala, sim, sim, não, não. Não dá para ficar morno nesse sentido. Então, a gente precisa entender todo o movimento que está acontecendo. Nós estamos caminhando num período de céus abertos. Mais para frente, a gente vai falar muito sobre isso, porque não sei se todos aqui sabem, mas nós temos 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu é esse que nós habitamos, que nós, seres humanos, habitamos. O segundo céu é onde estão os anjos e as potestades, os demônios, que é onde tem a guerra espiritual. E o terceiro céu é onde o trono de Deus está. E hoje nós estamos nesse movimento de céu aberto, porque Deus está falando diretamente com muitos de nós. Ele tem conectado pessoas, ele tem falado com pessoas de forma sobrenatural, só não está entendendo quem não quer. Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos por Espírito Santo, 2 Pedro 1:20 e 21. Assim, o profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite a outros. Atos 3:18. Deus transmitiu seus pensamentos aos profetas de maneiras diferentes. Exatamente, cada um tem a sua forma. Tanto de Deus falar, quanto de você falar com Deus. Por isso que não tem oração igual, né? De cada, eu tenho que orar igual a Angélica, eu tenho que orar igual a Isa, eu tenho que orar igual a Melody, eu tenho que orar igual a Mel. Não, cada um tem a sua intimidade com o Senhor. Até aqui, tá tudo bem, tá tranquilo? Sim. Estabeleceu. Sim. Isto é, o Senhor separou talentos que supram a necessidade da igreja e façam crescer de forma saudável. Deus usou essa mensagem pelo menos uma vez. Ele fez isso quando escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Tá, aí a gente já vai caminhando para outra parte do estudo. Mas vamos lá. Sobre essa questão dos dons, porque muitos de nós achamos assim, e isso tem que ficar muito desmistificado aqui, tá? Algumas pessoas sentem a presença do Espírito Santo, transbordam o Espírito Santo, sem rodopiar, sem gritar, sem fazer estardalhaço nenhum, mas ela está tomada pelo Espírito Santo. Cada um tem um jeito de se comunicar com o Espírito Santo. Não é porque fulano chora, porque o outro roda, porque o outro grita, porque o outro sacode a mão, que nós temos que fazer as mesmas coisas. Cada um precisa gerar a sua intimidade com o Senhor para entender a forma que o Espírito Santo vai trabalhar com cada um. Tem gente que tem dom, por exemplo, que não precisa estar dormindo para ter visão, não. Está muito bem acordado e lúcido. E aí vai tendo as visões e Deus vai derramando. Então, a gente precisa entender isso, porque muitas vezes, e isso Paulo também fala, se você estiver dentro de um culto e todos começarem a orar em línguas, aquilo ali não está edificando nada. Muito pelo contrário, porque quando eu oro em línguas, eu falo direto com Deus, mas se não tiver alguém perto de mim com o dom da interpretação, eu não vou estar edificando ninguém, porque só quem está entendendo que eu estou orando em línguas é Deus. Então, isso a gente tem que ter muito discernimento e sabedoria para essa caminhada. Então, muita gente fica, às vezes, preocupado. Eu oro em línguas, mas eu não choro. Eu oro em línguas, mas eu não sacudo. Eu oro em línguas, mas eu não rodo. Eu não sinto fogo, eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. A tua profundidade em Deus, ela é elevada à medida da sua intimidade com Ele. Como eu costumo falar, o nosso chamado não está ligado ao quanto nós sabemos, conhecemos e temos de Deus. Muito pelo contrário.
Nosso chamado está ligado a quanto Deus sabe, Deus conhece e tem de nós. Isso tem que ficar muito claro aqui. Porque hoje o que você muitas vezes vê é muita gente tendo sonho da alma, não é sonho do espírito, e acha que está tendo uma revelação, e entrega uma profetada na vida da pessoa, que ao invés de trazer a pessoa para próximo de Deus, a pessoa corre. A gente tem que ter muito discernimento, seriedade e responsabilidade com isso. Vânia, eu oro em línguas em todo lugar, principalmente no carro e no trabalho. Eu também sou assim. É isso mesmo, Isa. Mas quando você está orando em línguas, você está falando direto com Deus. Agora, se estiver perto de você, ou você também tiver o dom, porque tem gente que fala em línguas e tem o dom de interpretar o que está falando em línguas. Aí você vai receber a mensagem e vai entregar a mensagem com sabedoria. Que é isso que a gente precisa entender, porque, gente, o que mais tem, principalmente nas redes sociais, são falsos profetas, dizendo que tem dons do Espírito Santo e entregando coisas na vida das pessoas e, ao invés de ajudar, está atrapalhando muito mais. Pode falar, Vanessa. Então, quer dizer que você pode orar em línguas e não saber o que você está falando. São duas coisas distintas. Uma é falar e a outra é saber interpretar. Isso. Uma é falar e a outra é interpretar. E orar em língua só serve para se comunicar com o Espírito Santo. Por exemplo, não serve para abençoar a vida de ninguém. Não. Você não sabe o que você está orando? Mas e se, por exemplo, se eu souber? Se você souber com a interpretação, aí é outra história, porque você está orando e você está sabendo o que você está se comunicando com o Espírito Santo. Por isso que em Atos o Paulo fala que na hora de você orar, você tem que ter sabedoria. Por quê? Porque quando você ora em língua, vamos supor, a gente está aqui, todo mundo nessa sala, somos 26 pessoas. Aí vamos supor que todo mundo ora em língua e todo mundo comece a orar em língua. Para quem não ora, que estiver vendo, não vai entender nada, vai sentir uma perturbação. E aí eu vou dizer, gente, sente perturbação mesmo, porque um dos dons que eu tenho é da sensibilidade, do discernimento. Eu passo mal se eu ficar num lugar onde está todo mundo igual doido orando em línguas, sem direcionamento nenhum. Então, a gente precisa ter essa maturidade para poder discernir. Pode falar, Eliane. É que o falar em línguas, ele é exatamente só para a sua própria edificação. Isso. Se você não souber interpretar, então é melhor que você se mantenha falando a língua dos homens, porque isso confunde aqueles que não entendem, e aí traz a confusão. Então, se você não tem como interpretar, tem muitas igrejas, eu falo pelas igrejas pentecostais, por exemplo. As pessoas só tá todo mundo falando em língua lá, chega um visitante, não conhece nada, fala assim, esse povo é tudo doido. Exato. Aí ninguém explica nada. Vaza. Exatamente. Ao invés de edificar, entendeu? Sai de lá com mais problema do que entrou. Então, a gente tem que ter sabedoria no falar em línguas estranhas, porque ele vai me edificar, não edificar o próximo. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu volto a repetir. Por que eu estou falando isso com vocês, gente? Porque toda vez que eu vou fazer o discipulado, eu sou ministrada pelo Espírito Santo. E o que ele me entrega é o que eu compartilho com vocês. E uma das coisas que mais tem acontecido hoje, infelizmente, são pessoas que estão recebendo sonhos da alma e entendendo como uma profecia. Mas quem acompanha o profeta Vinícius Iracete, principalmente, é o que ele mais fala. Você tem que ter muita sabedoria, porque nem todo sonho é sonho do espírito, é Deus revelando. É sonho da alma. E aí, por exemplo, eu tenho um sonho da alma que, Deus me livre e guarde, meu filho está morrendo. Eu vou chegar, porque eu tenho o dom da profecia, eu vou chegar para o meu filho e vou dizer para ele que ele vai morrer? Se a profecia não edificar, não abençoar e não der direcionamento, não adianta você profetizar. Precisa ter muito cuidado com isso. Isis, amiga, lembra do grupo do profeta Maurício? Na hora da oração, você ficou nervosa e você saiu do grupo. Verdade, Melody, fiquei desorientada. Sensibilidade. Quem tem sensibilidade, quando chega num lugar que não está alinhado, minha gente, não tem como ficar, não. Porque você sente, é o discernimento do Espírito, é um dos dons.
Continuando, então. Pode falar. Ô, Vânia, tão desorientada que minha carne chega tremia. Aí eu falei, olha, Melo, você me desculpa, obrigada. Não consigo falar, porque é todo mundo falando línguas ao mesmo tempo. Algumas eu tive a sensibilidade de interpretar e outras não conseguia, eu fiquei desorientada. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? Deus está tendo uma urgência muito grande das nossas vidas. Mas nós precisamos ter discernimento. Por quê? Não é todo canto, toda hora, todo lugar. Ah, tem um apóstolo falando ali, tem um profeta falando lá, tem um pastor falando ali, tem um missionário falando lá. E você vai ouvindo um pouquinho em cada lugar. Ao invés de você alinhar e acelerar o seu processo, o que acontece? Você acaba se perdendo e passando mal, e tendo perturbações, e entrando em guerra. Quando você encontrar um lugar onde você sente no coração, porque o Espírito Santo, ele direciona, minha gente. Ele direciona, ele diz aonde você tem que ficar, ele diz onde você tem que sair, ele dá todo o direcionamento. Ele vai falando com você. Aí, para quem chegou hoje, ou para quem não tem tanta intimidade assim, como que você consegue discernir o que o Espírito Santo está falando com você? É orando, é lendo a palavra e gerando a sua intimidade com o Senhor. Aí, aquilo que você achava que era uma impressão, uma sensação, você vai tomando a clareza que é Deus te direcionando. Porque o que me impressiona muito é porque tem gente que é assim, chega num lugar, se identificou, se encontrou, recebeu respostas, está ali desenvolvendo, aí pega, vai para outro lugar, escuta um pouquinho de um, vai para outro, escuta um pouquinho de outro, vai para outro, escuta um pouquinho de outro. Aí quando vê a própria pessoa, ela nem consegue ter uma cognição daquilo que ela recebe. Para falar, para entregar, para profetizar, para ajudar, para abençoar. Aí passa a noite sem dormir, aí fala que viu o diabo em tudo que foi canto, que estava em tal lugar e passou mal. Nós precisamos ter maturidade e responsabilidade com aquilo que nós estamos buscando. Isso é muito importante. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo ser quem te guia, quem te direciona, exatamente, Soraya, maturidade espiritual. Quando você dá essa liberdade para o Espírito Santo, não tem como. Não é em qualquer lugar, gente. Uma coisa no processo, e aí quem acompanhou o devocional de 21 dias, o Espírito Santo entregou assim de bandeja. O tempo da separação, o tempo que você fica isolado, o tempo que ele te santifica, tudo faz parte do processo. Nem tudo que reluz é ouro, exatamente. E outra coisa, se você é o tipo da pessoa que você só vê demônio, que você só vê treta, que você só vê diabo, vá se curar pela misericórdia do Senhor. Porque Deus vai te dar dom para você ver anjo, para você ver Jesus, para você ver o Espírito Santo. Na hora da intercessão, da batalha, aí é outra história. Porque você, primeira coisa que vai acontecer na intercessão, você vai ver o teu anjo da guarda, você vai ver o Espírito Santo, e ele vai te direcionar aonde estão as tretas. Aonde estão as tretas. Se você é o tipo da pessoa que só fica vendo a coisa ruim, está desalinhado. Ô, Vânia, por que você está falando isso? Porque muita gente está se perdendo por conta disso. Fica só. Eu mesmo conheci uma pessoa que ela ficava o tempo todo assim. Vamos almoçar? Aí ela olhava para o alto. Papai falou que não era para a gente almoçar, não. Aí tá, né? Vamos fazer isso aqui? Papai falou que não era para fazer isso assim, 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 não. Aí chegávamos no quarto, tem um demônio na janela, tem um espírito de morte na porta, tem não sei o que. Eu falei, minha irmã, eu não estou sentindo nada disso, não, pelo amor de Deus, bicho. Não, porque aquele quadro tem um demônio. Como isso, gente?
Aí é o que eu falo, desalinhamento, alma pura, desalinhada, machucada. Aí o que que acontece? Você, ao invés de viver os dons do Espírito Santo, você joga fora toda essa oportunidade. Porque muitas pessoas repetem o mesmo linguajar do dom de língua. Não sei se você vai me entender. Sim, Soraya. Sim. Outra coisa que também é importante, puxando o gancho da Soraya. A linguagem, né, o dom de falar em línguas, ele é individual, cada um tem um jeito, gente. Cada um fala a sua linguagem. Eu não posso ouvir a Eliane orando em línguas e começar a querer orar igual a ela. Siri canta lá na praia, chupa balarral. A gente tem que parar com isso, gente. A oração em línguas, ela é individual. O Espírito Santo te toma em qualquer lugar. Não precisa nenhum evento extraordinário para o Espírito Santo chegar em você e te tomar e você começar a orar em línguas. Tem gente que canta, ao invés de ficar só orando, ele canta em línguas. Tem gente que ora e canta. Cada um tem a sua intimidade. Cada um tem a sua intimidade. Não precisa ficar querendo copiar a oração de ninguém. Cada um tem o seu jeito. E isso precisa ficar muito claro, porque às vezes as pessoas ficam numa agonia. Passei por uma situação muito constrangedora, pois Deus me usou de outra maneira. Depois, Soraya, se você quiser compartilhar, quando for no finalzinho, eu sempre dou um espaço para as pessoas falarem. Então, a gente tem que entender. E o que é interessante? Quanto mais intimidade você vai tendo, quanto mais momentos de adoração você vai tendo com teu pai, quanto mais momentos de unidade com teu pai, você vai orar em línguas de muitas formas diferentes. Por exemplo, eu já identifico, quando eu estou na intercessão, quando eu estou na batalha, quando eu estou ali realmente cara a cara com um cramulhão, como dizia minha mãe, eu oro em línguas de forma diferente. Mas quando é só na adoração, é uma coisa serena, é uma coisa calma, é uma coisa muito mais, sabe, assim, na vibe do, pô, tá de boa, tô amando, tô vendo Jesus e tá tudo certo. Mas na hora que é a batalha mesmo, que o negócio tem que chegar, e outra coisa, não precisa gritar para tirar nenhum demônio de ninguém, não. Demônio não é surdo e ele não sai com grito. Você tem que se posicionar, pegar a autoridade de Jesus Cristo, porque é a autoridade dele que faz você vencer o inimigo. E você chega aqui, ó, no pezinho do ouvido da pessoa, fala o que tem que falar, expulsa o que tem que expulsar. Se precisar colocar a mão, você coloca, porque dependendo do direcionamento, cara de você ter que colocar, mas não precisa de estardalhaço, não precisa de nada disso. Tá? A gente tem que ter isso muito bem claro na nossa mente. Porque tem lugar mesmo que tem gente que chega assim, ó, pode parar, chega, já deu, senta, a pessoa na hora, para e senta. Quando é Espírito Santo é outro jeito e a gente sente. Ok? Então vamos lá. O termo empregado aqui dá a ideia de cura do modo milagroso. Há outro termo no idioma grego para cura, mediante tratamento de onde originou-se a palavra terapia, em nossa língua. Por falar em dons de curar, parece que cada cura deve ser considerada um dom específico. Esse dom é concedido por Deus diante de situações dificílimas, impossíveis de soluções humanas. Devemos tomar cuidado, pois em nossos dias existem muitos falsos profetas. Olha aí o que eu falei. Se aproveitando do sofrimento das pessoas, prometendo curas milagrosas que realmente não acontecem. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você tem o dom de cura. Porque primeiro você tem que entender, quando você vê alguém enfermo, você precisa conversar com teu pai e entender o que é aquela situação. Porque muitas vezes você vai que não, vai curar, não vai morrer, não vai morrer. Aí a pessoa vai e morre. Aí você acha que é você que não soube orar, você que não soube fazer, você que não soube interceder. Primeira coisa que acontece. Por isso que quando muita gente fala assim, Vânia, ora por mim. Aí eu falo assim, por quê? Qual é o contexto?
que está acontecendo? A tua oração não está não está tendo nenhum tipo de efeito? Porque sabe o que acontece, gente? Vou falar aqui que a maioria aqui é do grupo do Transformadas para Transformar. Quantas e quantas vezes a gente estava lá na aula do Transformada para Transformar e daqui a pouco o Espírito Santo me tomava e eu começava a entregar por falta de alinhamento. Porque tinha gente ali que não podia estar falando, consagrando, orando, intercedendo, porque estava errada, estava no pecado, mas estava ali orando. Aí você vê, se tu já tem o dom do discernimento do Espírito, você tem a sensibilidade de entender o que não está alinhado. Aí você pede a oração, eu estou com problema aí, Maria, ora por mim, minha filha, pelo amor de Deus, que eu estou com problema assim, assim, assado. Aí a Maria está toda desalinhada com Deus. A oração da Maria vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Precisamos ter maturidade. Exatamente, Priscila. Então, a gente precisa ter maturidade. Então, antes da gente ficar abrindo a boca pedindo oração, vamos nos orientar, vamos buscar a Deus, vamos nos alinhar com Deus. Por que Deus não está atendendo a tua oração? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por que Deus não está me atendendo? E aí é o que eu digo, quem tem dom de cura tem que discernir. Porque se aquele caso ali, Deus for curar aquela pessoa, salvar aquela pessoa, não para ela continuar no corpo, mas para que o espírito dela volte para a casa do Pai. Você precisa entender. Para não cometer a gafe de dizer, não, Deus está falando que vai curar, que ela vai ficar boa, ela vai levantar dessa cama, ela isso, ela aquilo, e a pessoa não faz isso. Outro dom importante, operação de milagres. Pode falar. Isso aí, tem que alinhar com Deus sempre. Oração de milagres. Em nossos dias, ainda que os milagres não sejam propagados, Deus continua operando milagres como operava no começo do tempo. Porque o poder é dele. Ele pode operar milagres da forma que ele quiser, usando o que ele quiser, quem ele quiser. Não é a Vânia que opera milagres, não é a Angélica, não é a Soraya, não é a Gisele, não é. Quem opera milagre é Deus. Agora, ele usa quem para operar milagres? Quem que ele usa para operar milagres? Nós. Isso aí, Soraya. Vocês estão com medo de falar, é? Querem se comprometer, não é? O que acontece, gente? Operação de milagres é um dom lindo. E Deus continua operando milagres até hoje. O fato da gente ter levantado hoje, ter tido fôlego da vida, foi o primeiro milagre que você recebeu no dia de hoje. Porque assim como você levantou, muitos não saíram da cama. O fôlego da vida é o primeiro milagre que nós recebemos quando abrimos os nossos olhos. E a gente tem que ter consciência disso. Do milagre que Deus opera sobre cada um de nós. Se você levanta da cama, se você está bem, se você está com todos os seus órgãos inteiros, se você tem consciência cognitiva, se você trabalha, se você tem alimento na sua casa, tudo isso é milagre. Tudo isso é milagre. Por que no início dos tempos os homens tinham mais sensibilidade para viver e perceber e reconhecer e agradecer esses milagres? Quem pode me dizer? Porque Deus usa quem ele quer. Usou até a mula, exatamente, para falar com Balaão. Por que hoje, ou melhor, por que os homens de antigamente tinham mais sensibilidades e viam milagres, viviam milagres e eram gratos pelos milagres? Quem pode me responder?
Repete, Vânia, por favor. Por que que os homens de antigamente eram mais envolvidos, tinham mais sensibilidades, percebiam e eram gratos pelos milagres que aconteciam? Eu acho que eles eram pessoas mais ousadas e tinham mais intimidade, mas eles eram ousados na fé. Eu acho que hoje nós estamos perdendo um pouco isso, a ousadia da fé. Show, Soraya. Mais alguma contribuição? Pode falar, Isis. Pode ser que eu esteja enganada, mas, se eu não me engano, no Antigo Testamento, ele era mais ministrado diretamente pelos profetas. Eles é quem faziam todo o papel de pastor, de apóstolo, etc. Então, as pessoas tinham nele a confiança de um Deus que ministrava através dele. Depois, quando veio a morte de Cristo, foi que eles já estavam ministrados, já conheciam esse Deus da ressurreição e passaram a trazer a dúvida no coração, porque aí vários falsos profetas foram levantados. Isso pode ser que eu esteja errado, ou eu não soube interpretar. Você não está enganada, Isis. Mas como eu sempre faço com vocês, eu sou direta. Sabe por que que os homens hoje não vivem os milagres que viviam os homens de antigamente? Por que que eles não têm a sensibilidade? Hoje nós não temos a sensibilidade, nós não temos essa intimidade com Deus, nós não buscamos Deus como deveria, porque Deus deixou de ser a prioridade nas nossas vidas. Os homens de antigamente, a prioridade para eles era Deus. Em tudo. Nas primícias, no dízimo, nas ofertas, na vida, nos princípios, nos mandamentos. Eu vou fazer uma pergunta básica. Somos 26 pessoas aqui na sala. Quando você acorda pela manhã, você primeiro pega teu celular para ver a rede social ou você põe teu joelho no chão para orar a Deus? Ou nem precisa colocar o joelho no chão. Você só abrir o teu olho e já começa se conectando com aquele que é a prioridade. Eu, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é falar com meu pai. Senão, não, eu tenho 1 hora com ele, depois eu pego no meu celular. Show. Priscila? Vânia, eu também. Assim que eu acordo, antes de eu abrir meus olhos pela manhã, eu já começo a agradecer. Eu não dobro os joelhos, mas eu agradeço ainda antes de me despertar. E Deus trabalha muito comigo. Como eu trabalho, eu tenho horário. E eu deixo meu celular programado para acordar. Pois ele sempre me acorda meia hora, 40 minutos antes. Eu agradeço para daí eu pegar no meu celular. Pois é. Nós precisamos ter essa atitude. Hoje, nós não estamos vivendo e nem vendo os milagres como os homens de antigamente, porque nós não estamos colocando Deus como prioridade. Quando eu falo nós, eu estou falando a nossa geração, a humanidade que nós estamos convivendo agora, tá? Lógico que cada um que já entendeu o que está acontecendo está buscando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Mas Deus não mudou. Quem mudou foram os homens. Nós aqui mudamos. Eu fico olhando, na novela Gênesis, tem umas cenas que me marcam muito. Quando eu vejo Israel, nas suas refeições, sentada à mesa, com os seus 12 filhos, e a filha e a sua concubina ali servindo, aí eu fico lembrando do tempo de hoje. Quantos de nós conseguem ter pelo menos uma refeição com a nossa família? Sem TV, sem celular, um olhando para o outro, conversando e interagindo. Mesa é lugar de relacionamento. É lugar de você fazer uma oração, de agradecer pelo dia que você teve. Aí vai falar, mas eu não tenho tempo, meu filho estuda num horário, meu marido trabalha em outro. Não é possível que uma refeição não consiga fazer.
O grande problema é que nós não damos a prioridade para Deus, gente, da forma como deveria dar. A tecnologia realmente nos desconecta da prioridade tão importante que é a intimidade com Deus. Exatamente, Luciane. Exatamente. Quando você lê, buscai primeiro a Deus sobre todas as coisas e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Resumindo, busca a Deus, que Ele é a prioridade. É Ele quem vai dar para você o seu dia, a sua roupa, o seu comer. Tudo que você vai fazer é Ele. Então, nós precisamos entender que a prioridade é Deus. E se Deus não ocupa esse lugar, Ele não vai ocupar mais lugar nenhum. Sabe, uma prática que fiz no começo é colocar o chinelo embaixo da cama. No que me ajoelho para pegar, eu lembrava e de joelho fazia minha oração. Perfeito. A religiosidade praticamente exclui Deus do dia a dia. Eu, quando era católica, não entendia porque os evangélicos viviam falando de Deus e falando para aceitar Jesus, agora que só quero falar dele. Exatamente. Esse é o grande amor, é voltar para o primeiro amor. Eu não falei, pois ia falar que antigamente não existia celular e nem redes sociais. Mas sério mesmo, como isso atrasa a vida da gente. Perfeito. Quando você fica sem Wi-Fi, como teve um dia aí que teve um pane, que o mundo parou, que todo mundo ficou sem internet. O que você mais gera o povo? Meu Deus, eu falei com fulano, eu sentei com o Beltrano, eu conversei, eu tive uma refeição, eu tive isso, eu tive aquilo. Então, prioridade é Deus. É Ele que tem que ser a prioridade, é Ele quem dá a você o merecimento de ver o milagre. Discernimento de espírito. Trata-se de uma capacitação especial, dada pelo Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. Deus concede esse dom para que outros discípulos sejam protegidos contra as astutas ciladas de Satanás. Quem pode ler para mim? 1 João 4, de 1 a 6. Primeira João 4, de 1 a 6. Primeira João de 4, 1 ao 6. João 4, de 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. Presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pois é. Aí sabe o que acontece? Muitos com a alma ferida ficam atrás de profecias. E aí vão recebendo as informações, não têm o discernimento de entender se é verdade ou se é mentira, e acaba se machucando cada vez mais. Nós precisamos ter esse discernimento de espírito, porque nem tudo que vai chegar para você é uma revelação de Deus, gente. Nem tudo que uma pessoa chega para você para te entregar é Deus que está falando. Deus não vai, gente, de verdade, Deus não vai falar nada para você que te cause perturbação. Quem lê a Bíblia vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Porque até quando Deus usou um profeta para dizer para Elias que Elias ia morrer pela falta de postura com os filhos dele que estavam pecando, veja se Elias se perturbou. Nós precisamos entender o que está acontecendo, gente, nesse tempo. Eu não posso chegar em Maria
Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus vai tirar teu marido. Deus vai tirar teu filho. Deus... O que eu vou fazer com essa criatura, gente? Então, tudo que você recebe, você tem que ter discernimento. Pedir ao Espírito Santo para discernir. Porque até aquilo que Deus entrega que é pesado para quem recebe, ele dá o direcionamento de como você fazer. Pode falar, Eliane. Eu preciso falar algo sobre isso, porque eu sou uma pessoa que Deus me usa muito para entregar algo para as pessoas. No decorrer dos tempos, o que Deus foi me ensinando? Porque Deus, muitas vezes, nos revela algo, mesmo que seja para você, Vânia, que não é para entregar nesse momento. É para daqui mais para frente. Deus me mostrou com antecedência para que eu orasse por você, estivesse intercedendo por você, para que o momento certo eu pudesse te entregar essa mensagem. Exatamente. Eu tenho pessoas aqui que Deus já tem me usado para falar com ela está aqui de testemunho. Eu não falo sem eu ter certeza do que eu tenho que falar. Então, a gente tem que ter entendimento e maturidade para entregar o que Deus tem para entregar. Exatamente. Porque e isso que você falou, Eliane, é muito importante. Por quê? Porque dependendo da tua sensibilidade, da tua entrega com Deus, você vai ficar num canal direto com ele e ele vai ficar entregando as coisas para você. Mas não é tudo que você recebe que você vai ficar entregando para o outro. Você recebeu? Para. Senhor, isso é para orar, é para eu interceder, é para entregar no tempo. Gente, eu fico impressionada com a sabedoria do profeta Vinícius Iracete. Quando ele está ali fazendo a oração, lendo o Salmo 91, o Espírito Santo está derramando muita informação para ele, mas ele só abre a boca para falar aqueles que o Espírito Santo diz que é para falar. Só que, infelizmente, tem pessoas que estão recebendo, têm o dom, mas não sabe fazer da forma correta. Aí sai vomitando aquilo que recebeu na vida da outra pessoa. E isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa já estava doida para sair da onde ela estava, porque não estava querendo pegar a responsabilidade de estar ali com Jesus, porque decidir viver com Jesus é uma responsabilidade. O que ela faz? Ela corre. Ela não fica. Como é aqui? Teve uma vez que o pastor disse a mim que eu desejava o mal no meu coração para o pai do meu filho. Olha, eu saí daí derrotada. Chorei muito mesmo. Falando, Deus, eu não desejo isso a ele. Olha, eu saí daí turbada. Esse pastor era de onde eu congregava com minha ex-sogra. Sabe o que acontece, Priscila? Ele não foi sábio. O que ele queria estar, talvez, dizendo a você é que você precisava liberar perdão para o seu marido. E não que você estava desejando mal. Aí é onde eu falo, quando não se tem sabedoria, você, ao invés de salvar a pessoa, você mata. Olha como é que ela saiu do contexto. Então, você precisa ter essa sabedoria. Eu não posso chegar, por exemplo, eu sei que vai acontecer uma fase na vida, um exemplo, da Melody, onde ela vai entrar no momento de deserto, no momento onde Deus vai sair tirando algumas coisas. Eu tenho que saber o que Deus quer que eu fale para ela e como eu vou falar. Porque para muitos, quando se convertem, quando isso começa a acontecer, para quem não se converteu, diz logo assim, esse aí é o Deus que tu serve? É. Tu aceitou Jesus, tu perdeu o emprego. Tu aceitou Jesus, tu perdeu o seu casamento. Tu aceitou Jesus, tu perdeu isso, ou perdeu aquilo, ou ficou doente. Entende? Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Até aqui, gente, está tranquilo para vocês? Está tudo bem? Sim. Ok. Variedade de línguas. É o dom que aparece como o menor de todos. Olha aí o que a gente falou. Além de aparecer como o último da lista, Paulo gastou bastante tempo para estabelecer a inferioridade desse dom em relação ao dom da profecia.
Esse é o único dom que beneficia somente aquele que o possui. Olha aí o que a gente falou no começo. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 14, de 4 a 17? Peraí, deixa eu ver o que a Melody está perguntando aqui. Priscila Teixeira, pobre ou você não interpretou? O Espírito Santo entrega para uma pessoa que você nunca viu. O que você vai fazer? Você vai procurar o número do telefone dela para entregar... Essa pergunta é para Priscila ou é para mim, Melody? Para entregar a palavra. Abre o áudio aí, nega, fala. Para você, Vânia, que eu fiz a pergunta. Tá. A primeira pergunta que tu está aqui falando, o Espírito Santo entrega uma palavra para uma pessoa que você nunca viu. O que você vai fazer? Bem, Melody, normalmente o Espírito Santo entrega aquilo que ele sabe que a gente vai ter condições de passar a mensagem, de fazer a mensagem. Mas o que primeiro você tem que fazer é entender o que você vai fazer com essa informação. Porque ele pode estar entregando para você, não para você falar para ela, mas para você se levantar como intercessora da vida dessa pessoa. Ela nem vai precisar saber. Você que vai entrar no campo de batalha por ela. Agora, se o Espírito Santo te direcionar a procurar a pessoa, porque, gente, Deus não dá nada pela metade. É outra coisa que a gente precisa entender. Quando o Espírito Santo entrega algo para você, ele entrega por inteiro, ele não vai entregar pela metade. Então, se for uma mensagem que ele vai te direcionar, que é para procurar a pessoa, aí você, com certeza, conhece alguém que conhece a pessoa, você pode nunca ter estado com ela, mas o meio que você vive vai te dar acesso àquela pessoa. E aí você começa. Ou numa live, como acontece muito que a gente vê, a pessoa está ali na live, você nunca viu e o Espírito Santo te usa para aquela pessoa. Aí você vai entregar para ela. Se é assim, como uma vez eu fiz uma live com a Mel, e na hora que a Mel estava fazendo a live, ela foi usada para me entregar algo. Foi a primeira vez que a gente se viu. Então, o mais importante do que receber é o discernimento do que recebeu, para saber o que vai fazer, porque Deus nunca vai dar nada pela metade, não. É como eu falo, gente, Deus não gera confusão no nosso coração. Eu tenho aprendido isso demais. Ele não gera confusão no nosso coração. Quando ele entrega de uma forma completa e serena. E aí você vai fazendo. A segunda pergunta, você vai procurar o número do telefone dela para entregar a palavra? Como eu falei, se esse for o direcionamento, sim. Mas primeiro eu tenho que ter certeza do que eu estou recebendo e o direcionamento do que é. Gente, eu vou falar para vocês. A minha intimidade com Deus tem me dado dons que eu nem lembrava que tinha, eu não tinha nem consciência que eu tinha. Tem coisa que Deus está me entregando, mas eu não estou falando para a pessoa. É só para eu me levantar e interceder. Entrar em oração, em jejum, entrar no campo de batalha, e eu não falo nada para a pessoa. Quando eu falo, é algo do tipo assim, vamos entrar no momento de oração, vamos entrar no momento de jejum, vai buscar mais do Senhor, mas eu não entrego para ela. Isso eu já consigo discernir com o Espírito Santo. Tudo que ele tem me entregue, ele tem me entregado, ó, Vânia, é isso, você vai fazer isso. E eu sigo o direcionamento. Uma coisa que tem me ajudado muito são as aulas de dons e visões do profeta Vinícius Iracete. Eu aprendi muito e cresci muito com as aulas que ele dá no YouTube. Porque muita coisa a gente recebe, e quando a gente não tem ainda essa maturidade espiritual, a gente fica no afã de querer entregar. E aí, muitas vezes, é onde a gente se perde, porque muitas vezes Deus está te entregando para ver o quanto você está disponível para entrar no campo de batalha por alguém, mesmo que você não conheça. Respondi tua pergunta? Vamos lá. Oi? Não, nada. Então, a gente estava falando da questão da variedade de línguas. E aí eu pedi para ler 1 Coríntios 14, 4 e 17. Quem pode ler?
Eu leio, tá? Tá. 1 Coríntios 14, capítulo 4 ao 17. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Viu aí? Tudo que a gente falou está na palavra, não foi a Vânia que inventou. Está na própria palavra. E aí, algumas questões importantes acerca desse dom. Em nenhum lugar na Bíblia há o ensino do Espírito Santo. Em nenhum lugar das Escrituras há incentivo para buscar esse dom. Enquanto isso, o mesmo não acontece em relação ao dom da profecia. Então, a gente precisa entender, vai ter o dom de línguas? Ok, vai chegar, isso vem, é uma coisa natural. Ah, Vânia, eu não consigo orar em línguas, eu sou menos na fé? Não! Você pode ter um outro dom ativado e vai trabalhar o teu dom tranquilamente, não é não, Isis? Vai trabalhar tranquilamente. A gente só precisa ter discernimento. Esse, para mim, de todos os dons fora o da profecia, discernimento de espírito seria o dom que todos nós deveríamos ter. Porque é ele que te dá o que é verdade, o que é mentira, ele te diz o que é certo, o que é errado, ele te coloca com a sensibilidade de entender o ambiente, as pessoas, o que você deve ou não falar. Para mim, é um dos mais fortes que eu carrego, é o dom do discernimento. Tem gente que está falando comigo e eu vou olhando assim para a pessoa, vou olhando, e aí eu fico lembrando, né, quando eu não era de Cristo, como que eu reagia em determinadas situações quando eu sabia que a pessoa estava mentindo. E aí o domínio próprio hoje só me faz entender e orar por aquela pessoa, pedir perdão por ela. Uma coisa que eu fui buscar, isso me inquietou muito e eu vou compartilhar com vocês. Eu busco muito o comportamento de Jesus. Como é que Jesus agia? Como que ele fazia? Porque ele tinha um poder. Se tem uma pessoa que a gente pode dizer que tinha todos os dons, era ele. Mas como que Jesus se comportava? Como ele se comportou na Terra? Ele não ficava nessa ânsia de querer fazer. Não, você está cego, eu vou te curar. Você está surdo, eu vou te curar. Você está aleijado, eu vou te curar. Ele perguntava: o que tu queres? Aí eu fui ver, mas por que que ele perguntava? Para ter a certeza do teu querer, do teu sim, porque é a tua fé que te cura. É a fé que você tem no Deus que você serve que te cura. E aí, eu trazendo isso para a nossa vida hoje, o quanto é a nossa fé? O quanto a gente cura e quanto a gente, assim, sabe, determina com o poder da palavra a restauração da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica querendo tanto usar os dons do Espírito Santo para o outro,
Mas a gente está com a nossa vida toda bagunçada. E como é que eu alinho isso? Porque Jesus era íntegro, ele era reto. Você não tem nenhuma passagem da palavra que diga que Jesus saiu do caminho em uma vírgula. E aí você vai lá para os frutos do Espírito Santo, como a gente estudou, quando você tem todas essas características, você se torna uma pessoa alinhada. Aí os dons começam a fluir de uma maneira que você, sabe, muitas vezes você chega a se assustar. Então, caminhar com Jesus é uma responsabilidade muito grande. Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou tendo condições de cuidar de mim? Veja que a mulher do fluxo de sangue, o que ela diz? A fé dessa mulher era tanta que ela fala, se eu tocar na orla, ela não queria que Jesus falasse, ela não queria que Jesus olhasse para ela não queria que Jesus abraçasse, ela não queria nada, ela queria tocar na orla de Jesus porque ela ia ser curada. E aí o que é mais doido disso tudo? Quando ela toca na orla de Jesus, Jesus diz assim, alguém me tocou. Minha gente, isso é profundo demais. Ele no meio de uma multidão e ele dizer, o cara, ele emanava virtude. Mas a mulher do fluxo de sangue toca e ele diz, alguém me tocou. Aí porque eu, quando leio a Bíblia, eu viajo. Na minha cabeça, eu vivo a história toda. Aí eu fico imaginando a cara de Pedro, de Paulo. Como assim, Jesus? Está doido? Ai, o senhor está aí fazendo uma porção de milagre. Como é que o senhor está dizendo que alguém tocou no meio dessa multidão? Aí ele, saiu virtude de mim. Gente, a fé dessa mulher era como, hein? Como era a fé dessa mulher? Pode falar, Pri. Você fez eu me lembrar uma época da minha vida, né, que eu já estava começando, né, na igreja. Eu estava numa consagração à tarde, veio uma pessoa até mim e virou assim, né, veio no meu ouvido e falou assim, o Senhor, vou realizar o teu sonho. Eu vou te colocar no manequim 42. E hoje eu estou vivendo isso na minha vida. O Senhor, Ele realizou isso em minha vida. Né? Eu fui curada, né, da obesidade. E todos os dias, né, tem uma cura nova para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei por que eu estou dizendo isso aqui. Isso está sendo direcionado a uma pessoa, não sei quem ela é. Mas o Senhor, Ele promete. Pode passar 10 anos, mas no momento e na hora certa, Ele te cura e te dá a tua vitória. E muito além do que você imaginava. Amém. E eu agora já estou passando pelo processo para fazer as cirurgias plásticas. Dia 23 eu vou fazer o meu risco cirúrgico. Dia 29 eu levo meus exames para o cirurgião plástico. Amém, Priscila. Aí, continuando ainda falando sobre esse... Amém, minha filha, amém. Deus, em sua soberania, usou no passado muitos discípulos para transmitir a mensagem de salvação. E para comprovar que ele aceitava qualquer pessoa, fosse judeu ou gentil, desde que se arrependesse e cresce no Evangelho. Quem pode ler Atos 2, de 1 a 11? Por favor. Atos 2, de 1 a 12. Atos 2, 1 a 11, né? Isso. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estava assentado. Seu som... Eliane ficou mudo. Ficou mudo. Ficou mudo? Até onde? Vai. Então, vou aqui. É do 1 ao 11, né?
Isso. Atos 2, do 1 a 11. Vamos de novo aqui. Ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estava assentado. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e a todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua língua, em sua própria língua. Perplexos, admirados e comentavam uns aos outros: porventura não sou galileus, todos esses que estão falando? Como estão cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, nós que somos partos, medos de elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judia, Capadócia e do ponto da província da Ásia, Frigia, Panfilia, Egito de todas as partes de Líbia, próxima de Cirene, cada um. Os romanos que estão morando aqui, todos judeus, como convertidos ao judaísmo. Crentes árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes religiões de Deus em nossas próprias línguas. Amém. Até o... Isso. Então, o que acontece? Independente do país, independente da nação, independente do idioma, quando Deus quer usar, ele vai usar, e a pessoa que vai receber a mensagem vai falar, e quem tem que receber aquele recado vai entender. Porque é desse jeitinho. Sempre vai. Deus, é o que eu falo, gente. Deus não trabalha pela metade, ele faz tudo por completo. Se tiver uma pessoa... Muitas vezes até as línguas estranhas não é só a linguagem dos céus. Deus vai usar a gente para falar, às vezes, em japonês, em francês, para que outros entendam também. Exatamente, é isso aí. E ele vai sempre ter alguém perto que vai fazer a interpretação e vai entregar a mensagem direitinho. Interpretação de línguas. O Espírito Santo também capacita alguns discípulos para discernir o significado de uma declaração feita em línguas, inteligível, e comunicá-la à igreja para a edificação de todos. Quem pode ler 1 Coríntios 14, 5? Eu. 14, 5. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas. Eu gostaria que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que línguas estranhas. A não ser que este esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Mais uma vez. Não, é só até o 5. Obrigada. Mais uma vez, a gente sendo direcionado pela palavra. Quando eu oro em línguas, eu edifico a quem? A mim mesma. Quando eu oro em línguas e alguém interpreta, tem alguém ali para interpretar, ou eu tenho o dom da interpretação, como muitas vezes acontece, tem várias pregações no YouTube que você vê a pessoa orando em língua e ela mesma ali entregando. Aí você está edificando a casa. Gente, até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Já são 10h38. Eu vou abrir para as dúvidas e aí a gente continua na próxima aula com os demais dons. Ficou claro para vocês, para quem chegou pela primeira vez, o que achou?
se quiser contribuir. Soraya também, que tá, se eu não me engano, contou alguma coisa, não sei se ela ainda está na sala. Tá. Para quem hoje está aqui pela primeira vez, quem não está mais tempo, mas agora é o momento de vocês contribuírem aí, falar, tirar dúvida, enfim. Por que valeu a pena estar aqui hoje? A cara da Eliane é a melhor que tem. Ela olha assim como quem diz, vem cá, esse povo não fala não, é? Ai, meu Deus. Acho que tem gente que já está dormindo. Pode falar, Isis. É que quando eu ia falar, Marcelo resolveu falar também. Aí eu não podia abrir o microfone. Essa questão de você ter o discernimento de espírito é muito forte. Porque eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo essa semana. No finalzinho de agosto, o Espírito Santo me pegou e me indicou algumas coisas. E eu me levantei e fui visitar uma amiga porque o que eu tinha entendido no meu espírito é que ela realmente necessitava de um abraço muito forte. Já deveria ter em torno de um mês e meio que eu não ia lá na casa dela. Aí eu liguei, perguntei se podia e assim fui. Quando eu cheguei, eu dei um abraço muito forte, fiquei muito tempo abraçada a ela. E disse, o Espírito Santo me tocou no meu coração para que eu viesse te dar um abraço muito forte, porque você estava necessitada deste abraço. E aí, ela, depois que eu dei um abraço, ela, assim, com os olhos meio lacrimejando, ela falou, realmente estava precisando. A moça que me colocou no mundo faleceu ontem. Ela não chamava de mãe, porque como ela tinha abandonado ela, não colocou ela no mundo. E aí, quando ela falou isso, eu fui entregando outras coisas de acordo com o Cristo. E contando ela, e ela com essa... Travou. Em torno de 20 cachorros dentro. Hoje ela tem em torno de 20 cachorros dentro de casa. E aí eu sei que isso poderia ela futuramente acontecer uma tragédia. E passou. Quando chegou há 15 dias atrás, estava sem ser nesse sábado passado, eu fiquei de ir à casa dela, porque no espírito veio essa vontade de ir, por isso que a gente tem muita sensibilidade, que está realmente muito atento o que o Pai pede, para que a gente possa entender se é para orar ou se é para a gente ir até lá. Aí me deu essa vontade de ir lá, do nada, e eu falei, meu menino, e estava com essa vontade de ir lá. E aí, de repente, Marcelo me chamou para ir na primo dele. Eu abri mão de ir na casa dela e não fui. Aí, quando chegou a noite, eu tive um sonho com ela, não muito bom. E de manhã, quando eu acordei, quando a gente foi tomar café da manhã, eu peguei e contei para ele. Tinha sonhado com ela. E contei todo Está travando, Isis. Mesmo câncer. E aí, conversando com o Marcelo e falando, né, que eu ainda deixei bem claro para ela que ela precisava verdadeiramente liberar o perdão do coração. Porque se ela não liberasse o perdão do coração, esse coração ia adoecer. Quando foi em torno de 3 horas da tarde, eu recebi a notícia que ela tinha infartado. No mesmo dia. E aí eu falei, isso não é bom. E aí tinha essa questão de quem ia ficar com ela no hospital. Eu não pude ficar, porque eu não me vacinei, não tomei a vacina. E mediante a todo o processo que eu passei, então a imunidade também fica baixa. Uhum. Aí Marcelo se ofereceu para ir para ficar no hospital com ela, para a mãe dela não ficar sozinha. Aí ela não quis, né? Porque ela retirou uma mama, quando ela teve câncer, retirou uma mama, ela ficou toda envergonhada e não quis. Resumindo, a mãe ficou sozinha em casa. Algumas pessoas falaram que foram os cachorros que ela tropeçou. Mas depois ela, falando com a neta, que não foi os cachorros. Ela foi passar um pano na casa e acabou caindo. Ela caiu e quebrou o fêmur e trincou a bacia. Eles só foram socorrê-la
né? Quando o filho dela saiu do hospital, que foi para casa, só foi socorrer a avó, já era 1h da tarde. Quando você pega a pessoa e leva para o hospital particular, se ele tivesse pego ela levado para o hospital particular, tudo bem. Mas como não sabia a gravidade do ferimento, né, da queda, chamaram o SAMU. Aí levaram ela para o hospital público. Resumindo, ela teve, pela falta de cuidado, ela teve uma infecção bacteriana e veio a óbito. Então, assim, do jeitinho que o Espírito Santo foi ministrando, eu fui entregando, fui mostrando para ela quais os caminhos que ela precisava fazer, e aconteceu. E isso me marcou muito. Então, foi uma semana que eu questionei muito, uma semana que eu tive crise de ansiedade, uma semana que eu tive pico de pressão, porque eu falei, pai, por que eu só vejo coisa ruim? Aí eu entendi que não é que eu só vejo coisa ruim, porque as pessoas que estão ligadas ao ministério de intercessão, o Espírito Santo justamente mostra as coisas ruins que podem vir a acontecer para que você interceda por aquela pessoa ou para que você se levante para poder, se ela for também serva do Senhor, for filha do Senhor, for crente na palavra, para que ela também se coloque em oração para aquilo não acontecer. Isso. Porque uma coisa que ficou muito marcada hoje na aula, Vânia, é que Deus não traz dúvida, Deus não traz ansiedade, Deus não traz incerteza. E se você tem algo no coração para poder fazer, você tem que confiar que as coisas vão dar certo. Porque se tiver que acontecer alguma coisa errada, eu creio que se tiver que acontecer, vai acontecer aqui ou vai acontecer em qualquer lugar que eu estiver. Né? Então, hoje, a administração da palavra também veio para realmente entender, pedir hoje, dessa forma agora, orar de uma forma diferente. Eu não quero que Deus me traga sabedoria para ver, ou para enxergar, ou para discernir. Pelo contrário, eu quero discernimento de espírito. Eu quero a sabedoria dele. Aí sim, quando eu estiver alinhada nesses dois tópicos, sabedoria e discernimento de espírito, aí sim, para ele me revelar de forma clara o que ele quer. Para que eu não entre em angústia, para que eu não entre em sofrimento, não entre em angústia nem entre em sofrimento, para que o meu eu seja calado e que o eu dele seja superior ao meu pensamento. Amém. Porque a gente acaba, às vezes, pecando pelo não discernir o que ele fala, e muitas das vezes a gente usa o que a nossa mente quer falar. E isso a gente peca contra o Espírito Santo, e eu não quero mais isso. Porque eu sei o sofrimento que eu vivi e venciei essa semana por isso. É uma sensação de impotência que dá na gente, né? Como se a gente pudesse ter mudado a situação. E aí é onde eu digo, se a gente não tiver esse discernimento e essa sabedoria, você acaba... Porque imagina, você chegou e contou para sua amiga o que você viu e tudo mais. E aí ela vai e vivencia tudo o que você viu. Como é que está a cabeça dessa menina? Como que você ficou? Então, é por isso que eu digo, tudo que é de Deus, isso eu tenho aprendido todo dia. Tudo que é de Deus é muito certo, gente, é muito alinhado, sabe? Quando ele te posiciona com algumas visões, é para te colocar no campo de batalha, para você poder orar, para você interceder, para você entender onde tem brecha, porque são as brechas que atrapalham. E assim a gente vai caminhando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque aí eu vou pedir para a gente fazer a nossa oração final. Pode ir. Olá, Pai de Jesus, para todas as irmãs desse grupo maravilhoso que Deus hoje se fez presente, né? Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz, aprendi demais. E a palavra que eu queria deixar para vocês é: o meu povo, né? A palavra de Deus que fala, sofre por falta de conhecimento. E hoje, assim, agradeço ao Senhor Jesus por ter entrado nesse grupo e aprendido muito. Amém. Muito mesmo. Porque Deus se fez presente desde o começo do grupo até agora. Foram palavras vindas do trono de Deus. Amém. A fonte estava aí e nós conseguimos mergulhar na fonte verdadeira que é Jesus.
Amém. E hoje, assim, eu creio que grandes coisas o Senhor fez em nós, que somos mulheres, edificando novas mulheres na nossa igreja, no nosso ministério, porque o Senhor hoje usou bocas profetas, e não foram profetadas, mas foram pessoas falando coisas vindas do trono, direto de Deus. E quando nós estamos alinhadas no Senhor, quando nós estamos caminhando com o Senhor, o milagre acontece. Amém. Como a pastora Vânia falou, missionária, não sei, que a mulher do fluxo de sangue, ela só conseguiu o milagre dela porque ela tomou uma atitude. E nós, mulheres de Deus hoje, devemos tomar uma atitude, sair desse grupo e levar outras mulheres a ter esse encontro pessoal com o nosso Jesus. Amém? Amém, Soraya. Amém. Gratidão pela contribuição. Feliz por você estar aqui conosco. Eu vou pedir para Angélica Machado. Você pode fazer a oração para a gente? A gente abriu com a Angélica e termina com a Angélica. Chique. Eu não sei muito mexer. Eu tô vendo. Paz do Senhor. Amém. Tá. Então vamos orar. Pai amado, querido, tu és maravilhoso, Senhor. Quero agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui nesse grupo que tem me dado muito a ver com olhos espirituais. Nossa, eu só tenho que agradecer por ter conhecido a Mel, conhecido a Vânia. Nossa, sabe, eu sei que a gente se fala muito, mas a gente sente espiritual, né? Que é de Deus. Glória a Deus por tudo, né? Aprendi bastante. E agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada uma e que o Senhor esteja conosco e que a gente tenha sempre sentir mais vontade de estar na presença dele, buscando, né? Que a gente venha ser despertada. Sim, eu falo de mim, que estou sendo despertada pelo Espírito Santo para querer aprender mais. E eu agradeço por essa oportunidade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gratidão, Angélica. Amém, amém. Bom Gratidão. final de semana para vocês. Que Deus abençoe. Domingo a gente tem culto, domingo. Eu vou colocar o link lá também para vocês. E que vocês reflitam, né, em tudo que a gente aprende, em tudo que a gente lê da palavra, e que a gente pratique a palavra, e que a gente carregue nos ombros a glória de Deus. Pode falar, Aline. Amanhã tem um encontro com a apóstola Dália, né, às 7 horas da manhã aqui no Brasil. Isso, também. Tem um encontro da Transformada para Transformar. 7 horas aí para vocês, 10 horas aqui para a gente, e, se eu não me engano, 11 horas na Angola. E vai ter também o do MIA, né? Às 18. Tem a aula do MIA. Vai ter aula do MIA. Às 17? Às 16 horas do MIA, né? Amanhã? 16. 17 horas. Obrigada. Vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso, gratidão pela presença de vocês. Deus te abençoe, Vaninha. Fica com Deus. Shalom. Também. Shalom. Obrigada, menina. Gratidão por tudo. Amém.